cortasse as unhas. Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. De qual altura um copo inquebrável quebra? Jogando de 30 centímetros, ele nem riscou. Depois jogou de 1 metro e ele continuou intacto. De 3 metros, o copo quicou muito, mas ainda não quebrou. Ele então jogou de 10 metros e... Uou! intacto. E por fim usou um drone pra jogar o copo de 300 metros e... não quebrou. Desenhos que são diferentes em outros países. Em Israel, o filme Tá Chovendo Hambúrguer virou Tá Chovendo Falafel, porque lá essa comida é bem mais popular do que carne. No Oriente Médio, Simpsons removeu qualquer referência a carne de porco ou cerveja, pra se adequar às leis locais. Nessa cena de Divertidamente, a gente vê a Riley se recusando a comer brócolis. Só que no Japão, diferente do resto do mundo, as crianças gostam de comer brócolis. E por isso, na versão do país, tem pimentão no prato dela. Nessa cena de Zootopia, eles adaptaram um animal que apresenta o jornal pra literalmente todos os países. No Brasil, é uma onça. Na China, é um panda. Na Austrália, é um koala. E no Japão, é um cão guaxinim. Em Viva a Vida é uma Festa, quando eles estão cruzando a fronteira, a gente consegue ver um esqueleto muito parecido com o Pablo Escobar. E ele tá passando mercadoria suspeita pra uma outra pessoa de um jeito bem esquisito. Em Divertidamente, a Disney mudou as animações dependendo do país que você tá assistindo o filme. Por exemplo, quando a Riley vai comer, como no Japão a maioria das crianças gostam de brócolis, eles mudaram pra pimentão, porque a maioria das pessoas no Japão não gostam de pimentão, mas gostam de brócolis. Então é só isso, na mente do pai da Riley tá passando um jogo de hóquei, quando no resto do mundo é futebol. Em um Expresso Polar na cabine, a gente consegue ver o mesmo componente que permite que as pessoas de Volta pro Futuro viajem no tempo. É um condensador de fluxo. Além disso, num jornal desse mesmo filme, a gente consegue ver essa manifestação aqui, em que uma pessoa tá apoiando a construção do shopping que aparece em De Volta pro Futuro. E existe a teoria que esses filmes se passam no mesmo universo. Em Anastácia, o desenho que a princesa dá pra sua avó é inspirado em um desenho real que a princesa Anastácia de verdade fez em 1914. Em Sonic, o filme, a gente consegue ver ele com essa bandana que é um desenho muito específico. É o logo do desenho clássico do Sonic de 1991. Deus salvando pessoas! Esse cara saiu do carro na hora certa. E esse quase atravessou a rua. Esse aqui bateu, mas conseguiu cair em pé. E esse aqui conseguiu fugir andando. Já ele nem percebeu o que estava acontecendo atrás dele. Milagre! Esse motoqueiro conseguiu parar antes da tampa do bueiro. E esse cara saiu pra arrumar a tampa. Só que isso foi a melhor coisa que ele poderia fazer. E se gêmeos idênticos tiverem filhos com gêmeas idênticas? O Jeremy e o Josh têm a resposta, porque casaram e tiveram filhos com a Brittany e a Brianna, que também são gêmeas idênticas. Pra começar, elas engravidaram quase ao mesmo tempo, e os filhos também nasceram em datas muito próximas. Teoricamente, por serem filhos de irmãos, eles são primos, mas geneticamente eles são irmãos, já que os seus pais e as suas mães são geneticamente iguais. E se fizerem um teste de DNA, seria praticamente impossível saber qual deles são os pais. Essa menina se vingou da escola. Pediram pra ela escrever o que sentia sobre a escola, mas proibiram que ela escrevesse qualquer coisa negativa. E aí ela escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45. E se você assistir esse exato momento, é isso aqui. Should have burned this place down when I had a chance. Sabia que outras 3 atrizes foram escolhidas pra fazer Barbie antes da Margot Robbie? A primeira foi a Amy Schumer, que aceitou o papel em 2016. Mas acabou desistindo só um ano depois porque achou que o filme não ia ser feminista o suficiente. A ideia na época é que o filme fosse mais fantasioso e menos profundo do que realmente foi. E ela provavelmente se arrependeu porque o filme final foi bem feminista. A Anne Hathaway foi escolhida como substituta em 2017. Só que ela acabou tendo que recusar o papel porque a agenda dela não batia com a produção do filme. O filme, então, foi adiado pra 2020. E a próxima pessoa escolhida antes da Margot Robbie foi a Gal Gadot. Só que ela também precisou recusar o papel por causa de agenda. E aí, eles finalmente escolheram a Margot
Robbie pro papel. E ela acabou ficando tão perfeita como Barbie que eu não consigo mais imaginar qualquer outra pessoa que não seja ela no papel. Esse homem comprou o Google por $12. Em 2015, o endereço google.com foi à venda por engano. E isso foi o pior erro deles. Porque esse homem chamado Zemi tava navegando na internet. Quando percebeu que esse domínio não só tava à venda, como custava só $12. E ele comprou, se tornando dono oficial do google.com. Mas essa alegria durou só poucos minutos. Porque assim que percebeu o problema, a empresa ligou pro homem pra tentar recuperar o URL. O Zemi, que era super gente boa, aceitou devolver o site sem nenhum problema. E o Google agradeceu do melhor jeito possível. Enviou $6.006,13 pra ele, que é literalmente Google escrito com números. Só que o Zemi doou todo esse dinheiro pra caridade. E ao descobrir isso, a empresa deu $12 mil pra ele e um emprego dentro da empresa, onde ele trabalha até hoje. And I typed in google.com, and to my surprise, the domain google.com showed with a smiley face, which means it's available for sale by the registrar. I started receiving emails regarding ownership of google.com, confidential information about the domain, all the global websites which are on Google websites and their information, and the Google Search Console recognized me as the true owner. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Esse cara é uma calculadora humana e consegue fazer qualquer conta de cabeça. Começaram testando com somas relativamente simples. 46 plus 23, 89 plus 25 plus 14 plus 76 plus 12. 285. A resposta estava igual à da calculadora. Depois testaram multiplicações. 45 45 times times 29. 1305. E aí testaram as divisões, que davam números muito quebrados. 589 589 divided by 7. 589 divided by 7. 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285714285. Any book. If I was a girl, I'd date you right now. Luckily you're not. Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e para isso construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes para ver qual seria mais ácido. Como não dava para esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade para acelerar o processo. Depois de uma semana, dava para ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente para quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente para alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe. Brincadeira, não seja preso. Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e para isso construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes para ver qual seria mais ácido. Como não dava para esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade para acelerar o processo. Depois de uma semana, dava para ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente para quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente para alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe. Brincadeira, não seja preso. Esse homem ficou preso dentro de um mercado. Kevin Blackwood se trancou dentro de um mercado chamado Aldi depois que ele fechou. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o alarme começou a disparar e ele precisou chamar a polícia pra conseguir sair. O pior é que isso nem foi culpa dele, porque um funcionário fechou o mercado 15 minutos mais cedo e não verificou se tinha alguém no lugar. Mas eu acho que esse é um dos melhores lugares pra ficar preso, porque pelo menos tem comida infinita. I don't have to worry about starving to death because there's plenty of food and there's also a bunch of alcohol on that rack. E finalmente os policiais chegaram, destrancaram a porta e liberaram o Kevin. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome
nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão.